Olá a todos. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa pergunta aqui que me enviaram. Essa pergunta me enviaram no canal Casamento de Verdade quando eu falei que estava abrindo o canal Patriarcas no Comando. Então a pergunta é: como desvincular uma comunidade do Estado, Afonso? A resposta eu já falo de cara para você aqui, não dá, é impossível, ok? Mas a gente vai falar algumas coisas sobre o que a gente pode fazer para diminuir essa dependência do Estado, tá bom? Mas vamos lá, um ponto aqui antes de a gente começar. Pessoal, quem tiver perguntas sobre comunidades, até para mim me orientando sobre quais são as dúvidas, deixa as perguntas abaixo no comentário, eu vejo qual que eu consigo responder. Porque assim, eu sei que é mais fácil para mim fazer vídeos respondendo perguntas, ao mesmo tempo que eu preciso fazer vídeos maiores, onde eu vou estruturar ideias complexas, né? Mas as perguntas pequenininhas, talvez eu consiga responder e já vai tirando algumas dúvidas aí do pessoal. Okay? Então se você já tem alguma dúvida, vai deixando aí nos comentários, na descrição, que eu vou pensar em responder todo mundo. Então vamos lá. Como desvincular uma comunidade do Estado? A resposta é: não é possível desvincular uma comunidade do Estado, porque a gente está dentro do Estado. A gente faz parte, o Estado está controlando uma região, você não tem como desvincular. Mas, porém, entretanto, é possível desvincular a cultura da comunidade da cultura estatal. Isso você consegue fazer, certo? As leis estatais você não consegue, deixar de pagar imposto, obviamente, você não vai conseguir fazer também. Você obedecer determinadas leis, você não vai conseguir. Mas você pode mudar a cultura que o Estado te obriga a ter, que não te obriga assim indiretamente, né? Com o quê? Com uma cultura sua, uma cultura da sua comunidade. Por exemplo, os Amish. Os Amish têm uma comunidade nos Estados Unidos, onde na cultura deles eles não usam energia elétrica. Acabou. Não tem discussão. Eles vão lá e tiram água no balde do poço. Ponto. Então o que acontece? O Estado ele pode fazer com que todo mundo gaste um monte de energia elétrica fácil, ligue ar-condicionado, tenha chuveiro elétrico, tenha tudo elétrico. Mas os Amish, na cultura deles, eles não usam eletricidade. Então eles têm uma cultura diferente da cultura do Estado, e com isso as pessoas elas entendem que aquela cultura é correta, elas não vão apelar para, por exemplo, processar alguém lá dentro de uma comunidade Amish, por alguma coisa que está fora da cultura Amish, certo? Então assim, é possível criar uma comunidade pequena também, o suficiente para não representar risco para o Estado. Comunidades muito grandes sempre serão risco para o Estado e sempre serão destruídas. Esse é outro ponto. Então, assim, se alguém está perguntando o seguinte: como desvincular do Estado? Porque o Estado pode destruir uma comunidade? É muito simples. Você tem que fazer uma comunidade pequenininha, certo? Você não vai montar Canudos. Sabe Canudos, que teve no Brasil, a Guerra de Canudos? Foi uma comunidade muito grande que cresceu, o Estado se sentiu ameaçado, eles foram lá e mataram todo mundo, certo? Destruíram Canudos. Teve outras comunidades, por exemplo, do Jim Jones, lá, o loucão do Jim Jones, tinha uma comunidade. Primeiro assim, o Jim Jones era um cara problemático, ponto número 1. Mas o ponto número 2 é: alguém acredita realmente que o cara foi lá, construiu um monte de casa no meio da floresta, foi lá, fez um monte de coisa no meio da floresta, se desgastou, movimentou toda aquela pessoa para depois ele chegar lá e todo mundo se matar? Desculpa, pessoal, alguém precisa ser muito inocente, certo? Eu penso que alguém chegou lá e deu cabo deles, certo? Fez todo mundo tomar aquela bebida. Eu não acredito que... Tenho dúvida se o cara fez isso mesmo. Pode ser que ele tenha feito, que o cara era biruta, ele era comunista, né? Ele inclusive queria montar a comunidade dele na Rússia. E aí, no final das contas, montou na América do Sul. Mas era uma comunidade que começou a incomodar. E o Jim Jones, ele montou a comunidade grande de propósito. Ele falou o seguinte, que ele estava montando a comunidade na Guiana, porque como a comunidade seria grande, ele conseguiria ter influência política no país. Então assim, de novo, o Estado ficou com medo ali, ficou preocupado. Outra comunidade grande foi a comunidade... Esqueci o nome dos caras. Que era uma comunidade de uma vertente da igreja adventista do sétimo dia. Os caras saíram da igreja e montaram uma comunidade no Texas, perto de 100 pessoas. Tá? E essa comunidade começou a ganhar atenção, começou a crescer, o cara chamava muita atenção, e no final das contas o próprio governo, sim, o governo, foi até lá e basicamente pôs fogo no lugar e queimou parte do povo queimado lá dentro do prédio que eles tinham, né, tipo um hotel que eles tinham lá. Então assim, a gente vai falar sobre essas comunidades, os problemas dessas comunidades que foram destruídas e das comunidades que se autodestroem também, tá? Mas... o fato é, se a sua comunidade for muito grande, eu vou pegar uma área gigantesca e vou colocar lá 50 famílias, etc. tal, você tem um problema.
Uma comunidade, para ela, tipo assim, para o Estado não se incomodar com ela, falar, esses são os doidos, etc, tal, tudo bem, ela tem que ter, assim, 2, 3 famílias. Que é só pra gente conseguir manter, assim, 2, 3 gerações pra frente, beleza, tá? Todo mundo aqui sabe que uma hora o Messias vai voltar e não vai demorar muito tempo, mas também não vai demorar pouco. Então, assim, você precisa de 2, 3 gerações pra frente. Conseguir manter 2, 3 gerações, você não precisa de muitas famílias. 2, 3, 4 famílias máximo, talvez 5. É pouca gente. Se você quiser fazer uma coisa muito grande, você vai ter problema. Ok? Meu ponto de vista. Então, assim, como é que você se desvincula do Estado? Você não consegue se desvincular, mas você consegue desvincular a cultura, ponto número 1. E você consegue não chamar muito atenção se a sua comunidade for pequena e ela não for montada para ameaçar o Estado. Ninguém aqui quer deixar o Estado incomodado. A gente quer simplesmente conseguir passar a nossa semente para frente, próxima geração, para a próxima geração crescer bem. Só isso, certo? Ninguém aqui quer briga nem nada, na verdade? Então, é basicamente isso. A ideia de uma comunidade israelita não é, de forma alguma, desafiar o poder estatal. Não é. E sim se isolar da cultura externa à Bíblia, essa cultura caída que está por aí. E preservar a história de famílias. Nada demais. Essa é a ideia básica de uma comunidade israelita. Agora, vamos lá. Agora, quem ama o papai Estado, que faz as leizinhas para as pessoas, etc. Tal, quem ama o papai Estado, nunca deve ser aceito em uma comunidade israelita. Desculpa, mas não dá. Ou toda a comunidade será destruída. Se você abrir exceção, eu tô com dó, essa pessoa até parece meio assim, que gosta muito do Estado, tal, mas eu vou colocar ela aqui dentro. Tipo assim, vai destruir, porque não tem como. Se uma pessoa tá lá dentro e ela depois sair e resolver, eu quero isso, quero aquilo, os caras fizeram isso, aquilo, etc. Tal, e você não tá filmando, você não tem como provar as coisas muitas vezes, tipo assim, é capaz que muitas pessoas vão pra cadeia por nada, certo? Por uma história de uma pessoa. Sem testemunha, eventualmente. Então você precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque não é possível realmente desvincular a comunidade do Estado. Se fosse possível desvincular a comunidade do Estado, você poderia aceitar qualquer um na sua comunidade e no final das contas, se você não gostar da pessoa, se a pessoa for mal, você exclui a pessoa da comunidade, você manda ela embora da comunidade. Mas, como é impossível desvincular a comunidade do Estado, você não pode simplesmente dispensar uma pessoa, tá? Porque ela pode se vingar, pode usar o Estado para isso. Então, você precisa do quê? Você precisa de pessoas muito bem alinhadas quando elas estão dentro da sua comunidade, ok? Muito, muito, muito bem alinhadas. E é lógico, não tem mal nenhum você fazer parcerias entre comunidades também. Se você tem uma comunidade de 2 famílias ou 3 famílias, você pode entrar em contato com uma outra comunidade de 2, 3 famílias e outra comunidade de 2, 3 famílias e eventualmente uma família tem um menino a mais, a outra uma menina a mais e dá para fazer casamento e vocês vão pensar o que dá para fazer, certo? Mas dá sim para ter relação entre comunidades, mas é bom elas serem pequenas e é bom elas terem uma cultura bastante forte, uma cultura tradicional bíblica israelita, ok? E é isso, pessoal. A gente finaliza por aqui. Lembrando que uma relação de confiança só nasce com isso aqui que o pastor Dal sempre fala. Uma só alma, uma só mente, um só corpo. Todo mundo trabalhando alinhado. Com os patriarcas, né? E os patriarcas no comando. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Até mais.